Então vamos lá, vamos resolver mais alguns exercícios sobre a equação geral da reta. Todos os exercícios que nós veremos aqui foram retirados do livro que a gente adotou esse ano, né? Do livro do IESE e de outros autores, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tirei do livro três retas, né, que estão representadas no plano cartesiano, para que a gente lembre como é que faz. Então, aqui nesse item A, nós temos uma reta R passando pelos pontos 0 e menos 2, e pelo ponto 3 e 1. Para facilitar, eu vou chamar o primeiro de A e o segundo de B. Agora, então, a gente vai pensar que existe um ponto P genérico, x e y, que pertence a essa reta R. Por exemplo, ele pode estar aqui. A gente sabe que esses três pontos estão alinhados, portanto, o determinante deles vai ser nulo, né? Lembrar, por que a gente usa essa estratégia? Vou colocar aqui no cantinho. Porque a gente sabe que a área do triângulo é metade do módulo do determinante. E quem que é esse D, né? O módulo de D. O D vai ser o determinante da matriz formada pelos três pontos XA, YA, XB, YB, XC, YC, e completado com 1. Então, se eu calcular o determinante dessa matriz composta pelas coordenadas de cada um dos pontos ali que estão alinhados, eu encontro o valor de D, metade do módulo de D da área de um triângulo. Então, a gente usa essa ideia daqui do alinhamento entre três pontos, porque a gente diz assim, se a área desse triângulo, entre aspas, assim, for 0, significa que esse triângulo não existe, né? Então, é por aí que a gente vai. Então, voltando, eu tenho o ponto A, 0 e 2, B, 3 e 1, e P, que é x, y qualquer. Como esses três pontos estão alinhados, eu sei que esse D aqui, esse determinante tem que ser 0, porque não é formado um triângulo, né? E sim uma reta. Então, a gente vai calcular o determinante. As coordenadas de A, 0 e menos 2, as coordenadas de B, 3 e 1, e as coordenadas de P, x e y. Completa com 1. E repete aqui as duas primeiras colunas. Tem outras formas de calcular determinante, né? Eu prefiro essa, mas vocês fiquem à vontade caso, né, usem outra. Então, 0 vezes 1 vezes 1 dá 0, menos 2x vezes 1 vezes x. Fiz errado, né? Menos 2 vezes 1 vezes x dá menos 2x. 1 vezes 3 vezes y dá mais 3y. Na outra direção, x vezes 1 vezes 1 dá x, então menos x. Y vezes 1 vezes 0 dá 0. E 3 vezes menos 2 dá menos 6, então mais 6. Então, eu encontrei que... Esqueci de colocar o D aqui, gente, desculpa. Que D vai ser igual a menos 2x menos 6x dá menos 3x, mais 3y, mais 6. Como esses três pontos estão alinhados, nós sabemos que D é igual a 0. Portanto, menos 3x mais 3y mais 6 é igual a 0. Essa é uma equação da reta. A gente pode até simplificar, né? Dividir tudo por 3. Então, vai ficar menos x mais y mais 2 é igual a 0. Essas duas escritas são equivalentes, né? As duas representam essa reta R aqui. Tudo bem? Vamos para o próximo. Então, aqui ele não deu pra gente o ponto, né? Mas ele mostrou que cada quadradinho tem lado 1. Então, vamos primeiro marcar os pontos aqui. A gente consegue enxergar que a reta passa por esse ponto aqui, né? Ele corta o eixo x na abscissa 1, né? 1 e 0. E além disso, eu consigo enxergar também essa intersecção, por exemplo, aqui. Então, aqui eu seria o menos 3 com o menos 2. Então, eu tenho o ponto A e o ponto B. Vamos lá de novo. O A é 1 e 0. O B é menos 3 e menos 2. E vamos imaginar o P, x e y, um ponto qualquer da reta. Vou desenhar ele aqui para vocês de outra cor. Vamos supor que o P é um ponto aqui, qualquer. De novo, esses três pontos estão alinhados, portanto, o determinante vai ser 0.
Então, vamos calcular o determinante. As coordenadas de A, as coordenadas de B, as coordenadas de C. Completa com 1, e aí vamos para o cálculo. 1 vezes menos 2 vezes 1 dá menos 2, 0 vezes 1 vezes x dá 0. Aqui nessa direção vai dar menos 3y. Aqui seria menos 2x, então mais 2x, mais y menos y, e aqui 0. Então, a gente encontrou que o determinante vale 2x, menos 3y menos 2y menos 4y, menos 2. Como a gente sabe que o determinante dá 0, 2x menos 4y menos 2 igual a 0 é uma das equações dessa reta. Dá para simplificar, dividir tudo por 2, x menos 2y menos 1 igual a 0 é outro equivalente, beleza? Agora o item C. De novo, vamos tentar identificar pontos. Aqui a gente tem os pontos de intersecção, né? Aqui a gente consegue descobrir que a reta passa pelo eixo X aqui em 4, 2, 3, 4, e por aqui no menos 3. Então, o ponto A tem coordenadas 4 e 0, o ponto B tem coordenadas 0 e menos 3, por ponto P aqui, o ponto P tem coordenadas x e y. Mais uma vez, a gente sabe que o determinante é igual a 0. Portanto, as coordenadas de A, as coordenadas de B, as coordenadas de P. E vou calcular o determinante. Aqui dá menos 12, aqui vai dar 0, aqui também vai dar 0. Aqui vai dar menos 3 mais 3, x, né, desculpa. Aqui seria 4y menos 4y. Então, organizando o determinante, ele vale 3x menos 4y menos 12. Como a gente sabe que esses pontos estão alinhados, o determinante vale 0. Então, 3x menos 4y menos 12 é igual a 0. Essa é a equação dessa reta. Tudo bem? Então, vamos lembrar, né? O que é a equação dessa reta? Ela diz pra gente qual é a característica de todos os pontos que pertencem a ela. Então, por exemplo, na letra A reta tem essa característica. Menos x mais y mais 2 tem que dar 0. Então, por exemplo, se a gente usar o A aqui, vai dar 0, menos 2, dá menos 2, mais 2 igual a 0. O 3 e 1, menos 3 mais 1 dá menos 2, mais 2 igual a 0. Então, todo o conjunto de pontos que estão sobre a reta R obedecem essa equação. Essa é a lógica, né, de encontrar a equação de uma reta, uma forma de descrever todo o conjunto de pontos que pertence a ela. Beleza? Vamos ver outro, então. Verifique por quais dos pontos A, menos 2 e menos 5, B, menos 1 e 4, C, 2 e menos 1 quinto, D, 3 e 1 e E, menos 1 e 19 quintos, passa a reta de equação 6x menos 5y menos 13 igual a 0. Então, esse exercício já deu pra gente a equação da reta. E ele quer saber quais desses pontos pertencem a essa reta, né? Por quais pontos essa reta passa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se as coordenadas x e y de cada um deles vai fazer essa equação continuar sendo verdadeira. Então, 6x menos 5y menos 13 igual a 0, né? Então, vou começar pelo A. 6 vezes o menos 2, substituir pelo x, menos 5 vezes o menos 5, menos 13. Vamos ver se essa equação continua sendo verdadeira. Então, 6 vezes o menos 2 dá menos 12. Menos 5 vezes menos 5 dá mais 25. Menos 13 igual a 0. Menos 12 com menos 13 dá menos 25, com mais 25, 0. Então, a gente chegou aqui 0 igual a 0. Então,
isso daqui é verdadeiro, essa afirmação é verdadeira, portanto, o ponto A pertence à reta R. Beleza? Agora fazer a mesma coisa para o ponto B. Então, seria 6x, então 6 vezes menos 1, menos 5y, então vai ficar menos 5 vezes 4, menos 13 igual a 0. Então, ó, lembrando, o que eu estou fazendo? Estou só substituindo o valor de x e y na equação para verificar se ela continua sendo verdadeira. 6 vezes menos 1, menos 6, menos 5 vezes 4 dá menos 20, menos 13 igual a 0. Aqui eu fiquei com 26, 39, menos 39 igual a 0. Isso daqui é falso. Portanto, o B não pertence à reta R, certo? Agora eu vou fazer o C. Então, de novo, 6 vezes o x de C, que é 2, menos 5 vezes o y de C, que é menos 1/5, menos 13 igual a 0. 6 vezes 2, 12. 5 vezes 1/5 daria 1 inteiro. Então, aqui é mais 1 inteiro, né? Que seria 5/5, 1 inteiro. Menos 13 igual a 0. 12 mais 1, 13. 13 menos 13, 0. Porque aqui 0 igual a 0. Então, é uma afirmação verdadeira. Portanto, o C pertence à reta R. Vamos para o D. 6 vezes a coordenada x de D é 3, menos 5 vezes a coordenada y de D, que é 1, menos 13 igual a 0. 6 vezes 3, 18, menos 5, menos 13, igual a 0. 18 menos 5 dá 13. 13 menos 13, 0. Então, a gente pegou que 0 é igual a 0. Então, também é verdadeira. Portanto, o D pertence à reta R. A última, 6 vezes o x de E, que é menos 1, menos 5 vezes o y de E, que é 19/5, menos 13 igual a 0. Isso vai dar menos 6. Aqui eu posso dividir, né, que dá 1. Menos 19, menos 13, igual a 0. Aqui eu vou ficar com um valor muito negativo, né? Daria menos 32, menos 38 igual a 0. Isso, então, é falso. Portanto, E não pertence à reta R. Então, a pergunta é, por quais dos pontos A, B, C, D e E passa a reta de equação tal, né? A resposta, então, seria pelos pontos A, C e D. Beleza? Bom, vamos ver aqui nesse exercício 2 se a gente resolveu corretamente. Então, eu vou colocar a equação da reta, 6x menos 5y menos 13 igual a 0, a reta apareceu, e vou colocar os pontos que estão no enunciado para verificar se eles pertencem ou não à reta. Então, A é menos 2 e menos 5, então percebam aqui que ele está na reta R. O B é menos 1 e 4, o ponto B está fora da reta R. O C é 2 e menos 1/5, então o C pertence à reta R. O D é 3 e 1, também pertence à reta R. E por fim, o E é menos 1 e 19/5. O E está fora também da reta R, está bem pertinho de B. Tudo bem? Bom, aqui diz o seguinte, a reta S passa por A, 2 e menos 1, e pelo ponto médio de BC, sendo B 0 e 1 e C menos 3 e 2. Escreva uma equação geral de S e depois pergunta se a reta S passa pela origem e pelo ponto menos 7 e 3. Então, o primeiro passo é encontrar a equação geral da reta S. O que a gente sabe? Que o ponto médio
de BC, vou escrever AB. O ponto médio de BC pertence à reta S, assim como o A também pertence à reta S. Então, o primeiro passo é descobrir as coordenadas do ponto médio de BC. Então, x do ponto médio vai ser igual a x do ponto B mais x do ponto C dividido por 2. X do ponto B é 0, x do ponto C é menos 3, né? Se quiser deixar assim bonitinho para não se perder. Dividido por 2, isso vai dar menos 3 meios. Y do ponto M vai ser y do ponto B mais y do ponto C dividido por 2. Y do ponto B é menos 1, y do ponto C é 2, dividido por 2, isso deu meio. Portanto, o ponto M tem coordenadas menos 3 meios e meio, beleza? Agora a gente vai usar a ideia da condição de alinhamento entre 3 pontos. Então, o A tem coordenadas menos 2 e 1, o M tem coordenadas menos 3 meios e meio, e nosso P é o nosso ponto genérico x e y, que a gente vai assumir que os 3 estão alinhados. Se eles estão alinhados, a gente sabe que o determinante formado pelas coordenadas deles será 0. Então, vamos calcular as coordenadas de A, as coordenadas de M e as coordenadas de P. Completa com 1 e calcula agora o determinante. 2 vezes meio dá 1, menos 1 vezes x dá menos x, menos 3 meios de y. Na outra direção, menos meio x, que daria 2y positivo, então menos 2y, que daria 3 meios positivos menos 3 meios. Então, a gente tem 1 menos x, menos 3 meios y, menos meio x, menos 2y, menos 3. Antes de eu agrupar, eu já vou usar a relação que 1 menos x, menos 3 meios de y, menos meio x, menos 2y, menos 3 meios, que isso vale 0, né? A gente sabe que esse determinante vale 0. Por que eu já vim para cá? Porque eu vou usar uma relação aí de equivalência para simplificar minha vida. Eu vou multiplicar toda essa equação, todos os termos dela por 2. Então, 1 vezes 2, 2, menos 2x, menos 3 meios de y vezes 2 vai dar menos 3y, menos meio x vezes 2 dá menos x, menos 4y, menos 3 meios vezes 2 dá menos 3. Simplifiquei minha vida aqui. Então, menos 2x vezes mais menos x dá menos 3x, menos 3y menos 4y dá menos 7y, e 2 menos 3 dá menos 1, igual a 0. Então, essa daqui é a equação da reta S, né? Vou até colocar bonitinho aqui, né, que a gente vai usar. Então, S, 2 pontos, vai ser definido por menos 3x, menos 7y, menos 1 igual a 0. A gente pode até multiplicar tudo por menos 1, né, para ficar melhor. Usar o positivo. Então, vou colocar aqui 3x mais 7y mais 1 igual a 0. Essa é a equação da reta S. Agora ele quer saber se essa reta S passa pela origem e pelo ponto menos 7 e 3. Na origem, a gente tem como coordenadas 0 e 0. Então, eu vou substituir 0 no lugar do x e 0 no lugar do y. Então, ficaria aqui 3 vezes 0, mais 7 vezes 0 mais 1, igual a 0. Eu ficaria aqui com 1 igual a 0, então isso é falso. Portanto, a origem não pertence à reta S. E o outro ponto que ele deu pra gente era o menos 3 e 2. Não, desculpa, estou vendo coisa errada. Ele está perguntando se passa por esse ponto 7, menos 7 e 3. Então,
3 vezes menos 7, mais 7 vezes 3, mais 1 igual a 0. 3 vezes menos 7 dá menos 21, mais 21, mais 1 igual a 0. Isso também vai dar aqui 1 igual a 0, é falso. Então, também não passa pelo ponto menos 7 e 3. Vou mostrar para vocês mais uma vez como a gente pode usar o GeoGebra para conferir nossos exercícios. Esse é o terceiro exercício. Então, que diz que a reta S passa pelos pontos 2 e menos 1 e pelo ponto médio de B, que tem coordenadas 0 e menos 1, e C, que tem coordenadas menos 3 e 2. Então, lembrar que a primeira coisa, para traçar a reta, eu tenho que primeiro encontrar o ponto médio de CB, né, que foi o que a gente fez no papel. O ponto médio de CB, ele vai estar aqui, ó, ponto médio ou centro, e aí você clica no C e no B, que a gente tem o ponto médio de CB. Eu vou só renomear de M para a gente usar o mesmo nome que foi feito na resolução algébrica. Pronto, renomeei de M. Então, a gente está interessado nessa reta aqui, que passa por A e por M. E aí, ele deu para a gente aqui uma equação da reta, olha, menos 1,5 de x menos 3,5 de y, que é igual a 0,5. Ele deu uma escrita. Se a gente olhar, a gente pode reescrever isso como sendo menos meio de x menos 3... Pode até colocar para lá, né? Meio de x positivo mais 3 meios de y mais meio. É metade, né, dos coeficientes que a gente encontrou na resolução algébrica. Então, o GeoGebra, depois que ele desenha a reta, ele dá pra gente uma equação dessa reta, tá bom? E aí o exercício perguntava se S passava pela origem, aqui a gente consegue enxergar que não, né? Então R não passa pela origem, S não passa pela origem, e depois ele perguntou se passava pelos pontos menos 7 e 3. Então, menos 7 e 3 seria esse daqui, ó, menos 7 e 3. Na verdade, se a gente, até vou colocar aqui, né, para ficar mais fácil de enxergar, menos, opa, o que eu fiz aqui de errado? Menos 7 e 3. Aqui, ó, quase tá lá, mas tá fora, né? Ponto P tá fora da reta R. Apesar de estar próximo, ele tá fora, tá bom?